Amigos, no vídeo anterior eu contei um pouco sobre ferramentas, já falei sobre as planas antigas, contei um pouquinho da história da marcenaria e da carpintaria. Então agora eu resolvi contar um pouco da história das máquinas para madeira. E essa história começa em 1878. E eu vou levar ela só até 1900, que é onde tem a maior curiosidade da história, é nessa fase aí. Depois ficou tudo mais moderno, e inclusive vocês vão ver máquinas que muito pouca gente conhece e outras que muita gente pensa que ainda hoje existe, lógico, né? E penso que é moderna e não é, naquele tempo já existia. Então eu vou falar primeiro sobre máquinas a pedal ou manivela, e tinha algumas que eram os dois juntos, pedal e manivela. Depois a motores elétricos. E quando eu entrar no de motores elétricos, eu vou falar também sobre polia louca, que daí vocês vão entender na apresentação que eu vou fazer, porque são fotos e gravuras, tá? E no final eu vou mostrar uma polia diferente, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, é mais um pedacinho da história, tá bom? Obrigado. Amigos, então vamos lá falar de máquinas antigas. Primeiro, o que muito pouca gente sabe é que antes de ter as máquinas a motor, porque naquele tempo os motores eram muito grandes ainda, então as máquinas eram a pedal ou manivela, e muito dessas máquinas eram os dois juntos, pedal e manivela. Eu peguei aqui no site essa empresa aqui, que é da onde eu tirei as imagens que vocês vão ver aqui para frente, tá? Inclusive também vai ter fotos de máquinas restauradas lá nos Estados Unidos, né? Dessas máquinas que vocês vão ver aqui. Isso aqui é um torninho, olha, 4 pedal. Por quê? O banquinho andava, né? Então a peça longa, quando ia trabalhar aqui, usava esses dois ou esses dois. Aqui uma serra circular. Essa já era movida a pedal ou manivela, tá vendo? Uma serra circular. Mas aqui começam as fotos que eu tirei nesse site que tá lá, que eu já falei. Bom, é uma serra tico-tico, bem simples, nada de especial. Aqui uma serra de bancada circular. Aqui já, olha, sistema de pedal e aqui manivela. Mas o mais interessante é que, olha aqui a guia em ângulo, e já existia naquele tempo, guia em ângulo para corte em ângulo, né? Já naquele tempo existia. Vamos lá. Olha que torninho lindo, corpo aqui principal em madeira, o resto em ferro fundido. Esse daqui, menor, e todo já em ferro fundido, tá vendo? Só que 2 pedal, o anterior era os 4 pedal. Essa daqui foi o xodó, uma tupia a pedal. Lógico que naquele tempo trabalhava com ferro aqui e não fresinha, porque ainda não tinha fresa. E um esmeril a pedal, tá? Bom, essas são as máquinas a pedal. Agora, daqui para frente, vai ser só gravura, porque eu tirei de um livro que era editado em Portugal, direcionado às escolas de marcenaria e carpintaria, lá na Europa. Então, esse livro era impresso em português, italiano e espanhol. E era distribuído aí pelo mundo, sei lá quais os países. Mas, na realidade, ali Portugal, Itália, Espanha e alguns outros países, o que muda mais é o design da peça, mas o sistema de fabricação, as técnicas são iguais. Vamos lá, tá aqui.
Esse aqui era o layout de uma marcenaria de 1900. Repara que aqui em cima tem um varão, ou o eixo, né? Que passa por toda a oficina e nela acoplado as polias. Descia a correia e era só um motor que tocava tudo isso. Tá? Era um motor só. Aqui ela está ligada à correia na polia louca. Então, quando ela estava aqui, girava em falso, a máquina não funcionava. Quando quisesse fazer a máquina funcionar, acionava, estão vendo aqui, olha, uma alavanca aqui, olha, vai até lá na frente, onde o operador acionava a alavanca, jogava a correia para esta polia, aí acionava a máquina. Então era assim, podia trabalhar uma máquina só, duas ou todas, ia de acordo com a necessidade. Mas o layout era esse aqui. Ah, sim, e no final de eu mostrar as máquinas, eu vou mostrar para vocês uma polia que era utilizado nesse sistema aqui, desse varão aqui. Bom, vamos começar pelo começo, que é depois da derrubada da tora, o desdobro para formar as tábuas, sarrafo, viga ou o que fosse. Então eles chamavam de serra de lâminas oscilante. Aqui em cima, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas de serra, que trabalhava para cima e para baixo, tchum, 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 e ia serrando a madeira. Essa máquina era tão grande até certo ponto que tinha um pedaço também que entrava para baixo da terra, tinha que ter um túnelzinho aqui do outro lado tinha outra entrada, que era para também ajustar essas folhas de serra aqui que tinham que passar um pouco mais para baixo da tora, tá vendo? Meu pai trabalhava numa dessa. Aqui, serra de fita sem fim. Era outro desdobro. Não é o sistema com serra de fita, mas é um desdobro. Só servia para serrar a tora. Aliás, hoje em dia é o mesmo sistema que se utiliza hoje, é esse aqui. Só que a máquina hoje é um pouco mais simples, né? E existia também, essa aqui é a vertical, existia a horizontal. Essa horizontal não deu muito certo, não vingou. Aqui. Essa máquina, serra circular, mas também era um desdobro com serra circular. Em vez de serra de fita sem fim, era serra de disco. Ela cortava essas torinhas, que era bem direcionada essa madeira, para as marcenarias. Então a torinha era cortada de acordo com o tamanho da peça que ia ser feita. Como aqueles móveis não eram muito altos, então era com 2 metros, 2,5 metros, às vezes até um pouco menos, qualquer coisa assim. Agora, como esse disco de serra fica assim tão exposto e é perigoso, então repara que a torinha está presa em cima de uma mesinha aqui. Essa mesinha funcionava automaticamente, o avanço dela. Repara aqui, olha, uma correia que passa aqui, por uma polia, olha, passa aqui embaixo, por essa outra polia que é mais como um esticador, vai e prende na mesa de novo. Então o avanço dela era automático, voltava, o avanço lateral era feito através de uma alavanca que o maquinista acionava, voltava e assim sucessivamente. E aqui está destacado o cutelo. Mas a finalidade do cutelo aqui era porque, como o sistema era automático e o disco de serra exposto, então era para a madeira não cair para cima do disco de serra até a pessoa tirar a madeira de lá de cima. E repara que era estrutura de madeira. Aqui, outra serra circular. Mas na realidade essa daqui é uma alinhadeira. Por quê? Depois que você serrava as pranchas lá nos desdobros, então você fazia um canto que podia ser feito no próprio desdobro ou então na serra de fita. Então aqui você alinhava na largura que você queria, com 30, com 20, 25, seja lá o que fosse, tá? Então ela só alinhava a madeira, não tinha outra função. E o avanço, ó, já era automático naquele tempo. Aí, tá aqui.
Aqui, garlopa mecânica, interessante o nome que era dado lá, né? Garlopa mecânica, uma desempenadeira. Agora, é assim, hoje em dia chamam ela de desempenho. É errado. Eu às vezes me posiciono no nome porque já que é para explicar, né, tem que explicar o certo. Depois cada um chama do jeito que quiser. Mas o nome dela é desempenadeira. E desempenho, na realidade, até existe. Se vocês pesquisarem na internet desempenho, é uma mesa, mas só que uma mesa especial, tá? Mas nada mais do que uma mesa feita ou de ferro ou de granito. Esse é o desempenho. Essa aqui é uma desempenadeira. Aqui, outro parênteses que eu vou abrir também. Tá aqui, ó, gente. Não esquece, é 1900, tá? Máquina de aplainar. Hoje em dia, chamada de desengrosso. Então, levando em consideração aí os nomes, desengrosso, dá a impressão que a máquina foi feita para desengrossar a madeira, né? E não é isso. Ela foi feita para aplainar a madeira. Então, o processo era o seguinte. Mostrei a desempenadeira antes, então era assim. Aí ia depender de cada serviço, tá? Você passa uma face na desempenadeira e um canto, ou só uma face. Depois você vem aqui na plana e tira a parte de cima que ainda está em bruto. E ela vai tornar a peça plana, por igual. E esse processo tirava no máximo de 1 a 2 milímetros. E não mais do que isso, tá? Ou seja, é uma plana. E essa daqui, eu trabalhei também um bom tempo com uma parecida com essa. Essa daqui, outra plana. Plana de prato móvel, mas o prato móvel não é que acompanhava a madeira, tá? Eram duas guias laterais que se ajustavam de acordo com a largura da madeira que você ia passar aqui. Porque toda madeira que você passasse aqui, teriam que sempre passar pelo mesmo lugar. Vou explicar. Bom, dá para ver que isso aqui é uma máquina para alta produção, né? Então é assim. Aqui, olha, tem o primeiro eixo. Aliás, naquele tempo os eixos eram quadrados e só com duas facas. Então esse primeiro eixo fazia a parte de cima da madeira. Repara que aqui, olha, tem dois cabeçotes. Tá vendo? Malemar dá para ver, mas acho que dá para. Tem dois cabeçotes. Esses dois cabeçotes tinham duas facas também e faziam a lateral da madeira. E aqui o outro eixo que fazia a parte de baixo. Então você enfiava a madeira aqui bruta e ela saía aparelhada os quatro lados. Era uma plana de 4 faces, que foi como depois se começou a chamar. Plana de 4 faces. Mas isso aqui é para alta produção, viu? Mas vocês entenderam por que ela tinha que passar sempre pelo mesmo lugar? Não era por causa deste eixo e nem este. Eram esses dois lateral aqui. Porque esses eram largos, mas esse aqui era ajustado de acordo com a largura da madeira. Vamos lá. Uma serra sem fim. É a serra de fita, eles chamavam de serra sem fim. Mas também, no caso desta, é um semidesdobro devido ao tamanho dela. Tá? Você tanto podia fazer corte de madeira em curva, seja lá como fosse, como também desdobrar uma tábua de pé. Entendeu? Eu tinha uma de 4 centímetros e queria fazer duas de 1,5. Então você abria no meio aí, depois desempenava e aparelhava. Vamos lá. Aqui também só como curiosidade, uma serra tico-tico. E olha aqui, o que mais me chamou a atenção foi o sistema aqui em cima. Aqui também uma máquina relativamente simples. Eles chamavam de máquina de lixar de correia sem fim. Apenas uma lixadeira horizontal. Próxima.
Lixadeira com braço articulado. Já deu para ver aqui o motivo de se chamar assim, né? Aqui embaixo tinha a sapata redonda onde você prendia a lixa. E poderia também se prender um feltro para polir alguma coisa se quisesse. Além dela, por si só, já ser interessante, aqui ainda tem mais um detalhe que é esse aqui, olha. Naquele tempo já existia sistema de exaustão de pó. Olha aqui. Tá vendo? Vamos lá. Essa daqui, máquina de furar e abrir mortagem. Nada mais do que uma furadeira. E ela funcionava da seguinte maneira. A broca aqui, né? A madeira presa nessa mesinha, que ela era articulada. Ela ia para frente, para trás ou para os lados. Mas a finalidade era abrir furo de espiga, ou qualquer outra coisa parecida, mas ela não era muito eficiente, não. E ainda tinha que pesar, a facilidade dela, olha, pisava no pedal para baixar a broca. Mas não vingou na marcenaria isso aí. Essa daqui vingou mais do que a outra. Uma furadeira horizontal. Eles chamavam de máquina horizontal de furar. Muito bem. Só pelo modelo aqui já dá para ver como ela é antiga, né? Eu tenho uma dessa daqui de 1940. E naquela que eu tenho, olha, foi o que me chamou a atenção. Essa mesa aqui, você podia regular ângulo para fazer furo em ângulo. A que eu tenho não tem esse recurso. E naquele tempo, 1900, já existia furadeira com esse recurso aqui, hein? E aqui também dá para reparar as duas polias, ó. Essa aqui é a louca e essa é a que movimentava a madeira. A correia subia lá para cima, aí quando queria movimentar é só jogar para cá. Vamos lá. Essa daqui também. Furadeira de corrente. É o sistema da motosserra. Então aqui, olha, tinha o sabre ou facão. E em volta corria a corrente, igual a de motosserra. Finalidade dela, fazer furo. Apenas isso, não servia para outra coisa. Só servia para furar. Vantagem do furo, ele saiu, que nem no caso de uma espiga, né? Furo para espiga, os cantos saíam já quadradinhos. Ao passo que na furadeira horizontal ou na fresa sai meio arredondado, né? Aqui não, o furo saía reto. A única vantagem dela também não vingou. Vamos lá. Máquina de samblar. Samblar é todo o sistema de encaixe entre duas madeiras, é samblar, tá? É uma samblagem. Então existem várias samblagens, tipos de samblagem. Espiga é uma delas. Então ela na realidade é uma respigadeira, mas cheia de recursos, viu? Para vocês terem ideia, geralmente você cortava a madeira um pouco maior, porque quando esse carrinho aqui andava para lá e voltava. Então quando você ia passar aqui, tinha um disco de serra que cortava no comprimento a espiga, depois tinham 2 riscadores que passavam antes de passar pelo eixo que tinha as facas para comer a madeira. Naquele tempo já existia riscador para não estourar o topo da madeira aqui. Tenho uma parecida com essa. Outra curiosidade muito grande, uma tupia de 2 eixos. E por que isso? Também para alta produção, né? As normal é de um eixo só, essa daqui é para alta produção. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Naquele tempo se trabalhava com faca aqui, com ferro, desculpa, trabalhava com ferro, não com fresa. Então vamos supor uma viga que você precisasse abrir canal e fazer as molduras nos cantos. Então você colocava um jogo de ferro aqui e outro aqui, ou de canal aqui e o de moldura aqui, ou ao contrário, tanto faz. Então quando você passasse a viga aqui, você faria o canal e as molduras. Então numa passada só já fazia 2 processos. Vamos lá. Esse aqui também como curiosidade, torno mecânico.
Existia o torno manual para madeira e existia o torno mecânico, que seria um semiautomático. Por quê? Repara aqui, olha, o fuso que tem aqui, tá vendo? Então, se você fosse fazer um tipo de serviço aqui repetitivo, tipo esses que estão aqui embaixo, olha, tá vendo? Olha, todos esses aqui. Então, existia esse sistema dele trabalhar sozinho, semiautomático, tá? Isso é mais como curiosidade que naquele tempo já existia. Outra curiosidade aqui muito grande, máquina de fazer malhete, malhetadeira. Muita gente pensa, porque ela existe ainda hoje, né, que ela é relativamente moderna. Não é, está aqui a prova. Em 1900 ela já existia. Malhete, gente, é um dos processos de samblagem. Então existia espiga, meia madeira, dentada e os malhete. O malhete vocês conhecem como rabo de andorinha. E o rabo de andorinha era um tipo de malhete. Existia o malhete de fora a fora, o rabo de andorinha, o escondido meia madeira 45 graus, o de pestana. E tinha uns outros aí que agora eu não lembro, tá? Mas tá aí, já existia essa máquina naquele tempo. Aí, esse processo de malhete era utilizado apenas para fazer laterais de gaveta ou caixotaria. E não é caixotaria de obra civil, não. É caixote de caixote mesmo. Em vez de fazer os cantos pregados, fazia assim malhetado. Outra grande curiosidade aqui, gente, olha, máquina de fazer ornatos em relevo. Uma máquina para esculpir madeira, fazer usadeira para colocar nos móveis, né? Sei lá como é que se chamaria hoje, CNC ou Halter, não sei. Mas o interessante, olha, 3 cabeçotes, então ela fazia 3 peças ao mesmo tempo, tá? Acho que as de hoje não fazem isso. Mas tá aqui, em 1900 já existia esse processo. Bom, gente, essa daí foi um pedacinho da história das máquinas. Eu espero que, como curiosidade e conhecimento, vocês tenham gostado, tá bom? Aqui, olha, do lado esquerdo eu coloquei, é uma tora de embuia, e lá em cima da tora, quem tá é meu pai, porque o meu pai que trabalhava no desdobro, os outros são meus tios. E do lado direito aqui também é o meu tio, tá com um semidesdobro ou serra de fita que foi fabricada pelo meu avô, foi fundida no chão. E esse aqui foi o meu mestre, ele era formado em marcenaria e carpintaria. Ele era mestre marceneiro e mestre carpinteiro, tá? Amigos, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e obrigado. Bom, amigos, essa daqui é a polia para aquele sistema lá da oficina com aquele varão lá em cima, ou o eixo que seja, né? Essa polia aqui é de 15 centímetros de diâmetro. Existia um maior, né? Menor não, mas maior sim. E elas eram divididas no meio para poder abraçar o eixo lá, tá? Dentro tem essa bucha aqui. No caso dessa daqui, é 1,25. Como essa polia é da pequena, então essa bucha tinha para 1,25, que é esta, e tinha menor, que era para 1 polegada. Nas polias maiores, era 1,5 ou 1,25, tá? Então você pegava lá, assim, tem esse furo aqui, que é para esta peça se encaixar lá, essa saliência, e ela não girar em falso. Então ia metade da bucha aqui, a outra metade aqui, e lá no varão abraçava lá o eixo, dessa maneira, e depois era colocado os parafusos, 2 aqui e 2 aqui. O parafuso são esses aqui. Ele tem essa fenda
para você dar um início, qualquer coisa com a chave de fenda. Mas o aperto final era dado com uma chave parecida com esta. Não é essa, porque essa daqui é sextavada, né? E aqui é quadrado. Então, era por aqui que se dava o aperto final. A chavinha, infelizmente, eu não tenho mais. E era assim que era feito aquele sistema. Então, você posicionava lá no eixo onde você queria polir a máquina e ia regulando até chegar na posição certa. Tá certo? É isso aí, meus amigos.